O meu nome é Marco Martins e bem-vindos ao canal Não Estamos Sós. Tudo aquilo que é misterioso aguça a curiosidade humana e, sem sombra de dúvidas, as pirâmides, construções com milhares de anos, são um belo exemplo de algo que tem guardado inúmeros segredos através dos tempos. O mundo passou por revoluções, por guerras e muito mais, mas as pirâmides persistiram ao longo dos tempos e, mesmo hoje, continuam a desafiar a ciência e a compreensão humana. Por vezes, as pessoas subestimam a inteligência humana e os seus feitos. A civilização egípcia fez algumas das maiores construções com esse formato de pirâmide que há registro. Porém, outros povos, outras civilizações, também descobriram que esse formato de construção era duradouro e resistente ao tempo e, por isso, existem pirâmides no México, na China e em vários outros países. Coincidência ou não, várias outras culturas também mumificaram os seus mortos, se bem que por motivos culturais e sociais e religiosos totalmente distintos. No caso da civilização egípcia, esse processo também sofreu uma evolução, e se inicialmente os mortos eram enterrados em covas rasas, nas areias do deserto, os egípcios constataram que o clima seco dessa região acabava por causar uma alteração natural nos corpos, tendo um enorme impacto quer a nível religioso, quer cultural. Os egípcios aprenderam então a modificar e mumificar os seus mortos de forma intencional, pois acreditavam que o corpo deveria ser preservado para a grande viagem, carregando consigo o máximo de bens materiais possíveis para assim ter uma boa passagem para o mundo dos mortos. As múmias egípcias eram enroladas em ligaduras por dois motivos. O primeiro era para que cada uma dessas ligaduras tinha uma oração específica para o morto, e o segundo seria para deixar o corpo mais rígido, e assim o cadáver poderia ser movido e manuseado de forma muito mais fácil. Olhemos agora para as três maiores pirâmides do Egito. O seu maior mistério é a sua construção, a forma minuciosa como foram construídas, principalmente a Grande Pirâmide de Quéops. Esta é a maior de todas. Um sem número de cientistas já tentaram explicar de alguma forma como é que essas pirâmides teriam sido construídas, mas ninguém até hoje conseguiu explicar alguns detalhes que fazem toda a diferença. Existem inúmeras teorias que até certo ponto fazem algum sentido, mas que falham redondamente na hora de explicar os pontos tão simples como qual o peso dos blocos, quanto tempo demoraram a construir a pirâmide, mas fundamentalmente a perfeição geométrica na construção dessa pirâmide. Para se ter uma ideia, a Grande Pirâmide foi construída a partir de mais de 2 milhões de blocos de pedra. Cada um desses 2 milhões de blocos de pedra pesa aproximadamente 2,5 toneladas. Porém, existem blocos ainda maiores e muito mais pesados, sendo que o mais pesado descoberto até hoje atinge quase 70 toneladas. A estimativa é que foi utilizado um pequeno exército com mais de 30 mil trabalhadores que durante perto de 20 anos trabalharam na construção dessa pirâmide. À primeira vista, parece um número muito alto, mas mesmo assim, no entanto, se olharmos aos números e à dimensão de tal façanha, é simplesmente impossível que esses 30 mil trabalhadores tenham colocado mais de 2 milhões de blocos de pedra no lugar e no prazo de 20 anos. Para que isso sucedesse, cada bloco teria que ser encaixado perfeitamente a cada 5 minutos, e esses trabalhadores teriam que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada bloco pesa em média 2,5 toneladas ou mais. Além disso, temos também a precisão da colocação de cada um desses blocos. Não nos podemos esquecer que naquele tempo não havia cimento, betão ou algo do género. Cada bloco de pedra foi cortado de maneira tão perfeita que se encaixavam perfeitamente, como se aquela construção se tratasse de um puzzle ou de uma construção de Lego. A perfeição atingiu uma escala que ainda hoje em dia é quase impossível atingir. A pirâmide, com 240 metros de cada lado e 146 metros de altura, se vista de cima, tem apenas 6 milímetros desviados do topo até ao centro da base. Estamos a falar de apenas 6 milímetros de erro. Mesmo milénios depois da sua construção, nenhuma das grandes construções modernas chega nem perto dessa perfeição. E os próprios engenheiros, arquitetos e matemáticos admitem que é praticamente impossível construir algo assim. E é justamente neste ponto que os egípcios criaram outro mistério. Eles eram um povo que deixava tudo perfeitamente explicado, registrado em papiros ou representado em desenhos nas suas próprias construções. Tudo era registado. A forma como tomavam banho ou como mumificavam os mortos, como criavam os seus animais. Porém, não existe qualquer registro, por mais pequeno que seja, de como construíram as pirâmides. Não existe absolutamente nada. Nem sequer uma explicação de porque é que as pirâmides estão alinhadas na sua construção com a constelação de Orion. E não se pense que é pouca coisa.
é a perfeição na construção, o alinhamento com a constelação de Orion, e isto feito há milhares e milhares de anos atrás. Se olharmos bem para os factos, estamos perante uma civilização que há milhares de anos atrás tinha uma arquitetura bem mais evoluída do que a nossa hoje em dia. Teremos depois de juntar a isso os vários conhecimentos sobre astronomia, e se juntarmos essas duas vertentes, acabamos por chegar a um outro quebra-cabeças. Qual era a finalidade dessas pirâmides? Qual o seu objetivo? Alguns arqueólogos caíram na tentação de dar a resposta fácil, de que as pirâmides seriam túmulos da realeza egípcia, mas isso não é verdade, nem nunca foi comprovado, e é um enormíssimo erro espalhar essa teoria. Em nenhuma das 3 pirâmides mais importantes, por exemplo, nunca foi encontrada nenhuma múmia. Costumavam também dizer que essas múmias teriam sido saqueadas por ladrões há muito tempo atrás, mas isso também não faz sentido. Ora, cada bloco pesava e pesa, em média, 2,5 toneladas. Que ladrões seriam esses que, ao abrirem uma entrada, através de blocos de pedra com essa dimensão e peso, encontravam lá uma múmia, roubavam tudo o que seria de valor e à saída voltavam a fechar a entrada de novo? Os próprios cientistas que descobriram a pirâmide de Quéops para aceder ao seu interior tiveram que dinamitar a construção para achar as entradas. Algo não bate certo. Estes são alguns dos maiores mistérios das pirâmides do Egito. Será que os egípcios tiveram ajuda de alguma outra civilização, terrestre ou não, para os ajudar a erguer estes magníficos monumentos? Qualquer que seja a conclusão, pode ainda ser precipitada. Talvez seja melhor deixar todas as hipóteses em aberto. Uma coisa é certa, essas pirâmides foram construídas por uma civilização que viveu entre 4 a 10 mil anos atrás, numa época em que os outros humanos começavam o processo de invenção e descoberta das ferramentas. Mas a verdade é que as suas construções perduraram até aos dias de hoje, e até aos dias de hoje não as conseguimos explicar. E como diz um dos mais conhecidos ditados egípcios, o homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.